Se essa informação se confirmar por completo, o Corinthians pode estar diante de uma das situações mais delicadas dos últimos anos. Uma dívida milionária, um dos principais nomes do elenco irritado nos bastidores, pressão interna, cobrança externa e um risco real de crise em plena temporada decisiva. O que está acontecendo envolvendo Memphis Depay pode mudar o rumo do timão em 2026. E atenção, porque os detalhes que surgiram agora ajudam a entender por que esse assunto virou bomba no Parque São Jorge. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Isso fortalece o canal, ajuda o vídeo a chegar a mais corintianos e garante que você não perca nenhuma notícia importante do timão. Agora segura aí, porque a informação é pesada. A dívida do Corinthians com Memphis Depay já ultrapassa a casa de 30 milhões de reais. E não estamos falando de salário atrasado. De acordo com as apurações mais recentes, os vencimentos mensais e os direitos de imagem do atacante estão rigorosamente em dia. O problema está em valores ligados a luvas contratuais e bonificações previstas em contrato, que se acumularam ao longo do acordo e agora se tornaram um verdadeiro nó financeiro. Internamente, a diretoria reconhece que essa pendência virou prioridade máxima. Tanto o departamento financeiro quanto o administrativo trabalham para organizar um cronograma de pagamento que evite um desgaste maior com o jogador e principalmente com o staff do atleta. O Corinthians sabe que esse tipo de situação, se mal conduzida, pode virar um problema esportivo, institucional e até jurídico, e o cenário pode ficar ainda pior. Caso o Corinthians conquiste o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, a dívida pode aumentar em mais 4 milhões e 700 mil reais, valor atrelado a cláusulas de premiação previstas no contrato de Memphis. Ou seja, o título, que deveria ser apenas motivo de comemoração, também representa um impacto financeiro imediato e significativo. Diante disso, o clube apresentou uma primeira proposta para tentar resolver o impasse. A ideia do Corinthians foi parcelar o valor devido em 3 etapas, uma parte ainda neste ano, outra em 2027 e a última em 2028. No papel, o plano buscava dar fôlego ao caixa e mostrar boa vontade para quitar a dívida, mas a reação não foi a esperada. Segundo informações de bastidores, a proposta irritou o staff de Memphis Depay. O entendimento do lado do jogador é que o valor já está vencido, previsto em contrato, e não deveria ser empurrado para anos seguintes sem garantias mais sólidas. O clima, que até então era de diálogo, passou a ficar mais tenso após essa tentativa de parcelamento. Um ponto importante é que Memphis não participa diretamente das conversas, ele deixou tudo nas mãos de seus representantes. Nos bastidores, a postura do atacante é de manter o foco dentro de campo, ajudar o Corinthians esportivamente e não transformar a situação financeira em um problema público. Ainda assim, o desconforto do staff é real e já chegou à cúpula do clube. Essa situação escancara o momento de austeridade vivido pelo Corinthians. A própria diretoria vê o caso Memphis como símbolo do cenário atual. Um clube que precisa equilibrar contas, renegociar compromissos e tomar decisões duras, mesmo lidando com atletas de alto nível e contratos pesados. E tem mais. Em meio a esse impasse, surgiram informações de que Memphis Depay recebeu 2 propostas para deixar o Corinthians. Os clubes não foram revelados, mas os valores oferecidos seriam inferiores ao contrato atual do jogador com o timão. Ainda assim, o simples fato dessas propostas existirem acende um alerta importante nos bastidores. O Corinthians corre contra o tempo para evitar que essa situação saia do controle. Resolver a dívida virou questão estratégica, não apenas para manter Memphis motivado, mas para evitar um efeito dominó que pode impactar o ambiente do elenco, a imagem do clube e até negociações futuras. E calma, porque na próxima parte eu vou te explicar por que esse caso envolve muito mais do que dinheiro, como ele se conecta com o mercado da bola, com o planejamento da temporada e quais são os cenários reais para o futuro de Memphis no Corinthians. O caso Memphis Depay não pode ser analisado apenas como um atraso financeiro isolado. Ele expõe um problema estrutural muito maior dentro do Corinthians e ajuda a entender por que a diretoria tem adotado uma postura cada vez mais cautelosa no mercado da bola. O que está em jogo aqui não é só um valor alto em aberto, mas a credibilidade do clube diante de jogadores, empresários e futuras negociações. Nos bastidores do Parque São Jorge, a leitura é clara. O Corinthians vive um momento em que cada decisão financeira precisa ser calculada no detalhe.
A tentativa de parcelar a dívida com Memphis não foi vista internamente como desrespeito, mas como necessidade. O clube simplesmente não tem caixa para quitar de uma vez um valor que já ultrapassa 30 milhões de reais, sem comprometer outras áreas essenciais do futebol. Esse cenário ajuda a explicar movimentos recentes que chamaram a atenção da torcida. O Corinthians voltou atrás em negociações, evitou pagamentos à vista e passou a priorizar empréstimos com custos diluídos. Um exemplo direto disso foi a negociação com o São Paulo envolvendo o volante Alisson. O clube chegou a recuar justamente por não conseguir arcar com um pagamento imediato, reforçando o discurso de austeridade adotado pela atual gestão. Dentro desse contexto, o caso Memphis virou referência interna. Dirigentes enxergam a situação como um alerta máximo. Se um contrato desse porte gera um passivo tão pesado, qualquer novo acordo precisa ser ainda mais criterioso. Não à toa, Dorival Júnior já deixou claro em entrevistas que a famosa prateleira do Corinthians hoje é mais baixa do que no passado recente. Ao mesmo tempo, o impacto esportivo não pode ser ignorado. Memphis Depay não é um jogador comum dentro do elenco. Ele é uma das principais referências técnicas, midiáticas e simbólicas do time. Sua presença em campo muda a forma como o Corinthians é marcado, como os adversários se posicionam e até como o clube é visto fora do Brasil. Perder um jogador desse nível, ainda mais em meio a uma temporada cheia de decisões, seria um baque enorme. Por isso, apesar da irritação do staff, o Corinthians ainda acredita em uma solução negociada. Pessoas ligadas à diretoria afirmam que o diálogo segue aberto e que novas alternativas estão sendo estudadas. A possibilidade de antecipar parte do valor, oferecer garantias contratuais mais sólidas ou até envolver receitas futuras entrou no radar como forma de destravar o impasse. O problema é que o tempo joga contra o clube. Quanto mais essa situação se arrasta, maior é o risco de desgaste, não apenas com Memphis, mas com o elenco como um todo. Jogadores conversam entre si, staffs trocam informações e o ambiente interno sente quando um caso desse porte fica indefinido por muito tempo. Outro ponto sensível é o efeito externo. O mercado observa, empresários, clubes e atletas analisam como o Corinthians lida com seus compromissos. Uma solução mal conduzida pode dificultar futuras contratações ou encarecer negociações, já que o risco percebido aumenta. Enquanto isso, Memphis segue treinando, jogando e evitando qualquer manifestação pública. Essa postura profissional é vista com bons olhos pela comissão técnica e pelos companheiros. Dorival Júnior, inclusive, entende que preservar o jogador mentalmente é fundamental, principalmente com uma final de Supercopa do Brasil pela frente. E aí entra um detalhe crucial. Caso o Corinthians conquiste o título contra o Flamengo, além do impacto esportivo, o clube terá que lidar com o aumento imediato da dívida por conta das cláusulas de bonificação. Ou seja, o título pode acelerar ainda mais a necessidade de uma solução definitiva. Na próxima parte, eu vou te mostrar quais são os cenários reais para o futuro de Memphis Depay no Corinthians. O que pode acontecer se o impasse não for resolvido rapidamente e como isso se conecta diretamente com a necessidade do clube vender jogadores ainda em 2026. Se o Corinthians não resolver rapidamente o impasse com Memphis Depay, os desdobramentos podem ir muito além de uma simples renegociação contratual. Internamente, a diretoria já trabalha com cenários bem definidos e todos eles passam por uma palavra que o torcedor não gosta de ouvir: venda. A necessidade de equilibrar o caixa deixou de ser projeção e virou obrigação. Nos bastidores, dirigentes admitem que o clube precisa realizar vendas relevantes ainda em 2026. Não se trata de desejo, mas de planejamento orçamentário. O próprio executivo de futebol já deixou claro que existe uma meta de arrecadação prevista com negociações de atletas ao longo da temporada, e isso muda completamente o tabuleiro. Nesse contexto, o caso Memphis se conecta diretamente com outros nomes importantes do elenco. Quanto maior a pressão financeira, maior a chance de o Corinthians abrir conversas por jogadores valorizados no mercado.
E aqui entram atletas como Yuri Alberto, Breno Bidon, André Carrillo e até jovens que vêm chamando a atenção de observadores estrangeiros. A leitura interna é pragmática. Se não há margem para grandes aportes externos, o clube precisa gerar receita com ativos próprios. O problema é que vender no momento errado pode significar perder valor. Por isso, o Corinthians tenta equilibrar duas forças opostas. De um lado, a urgência financeira. Do outro, a necessidade esportiva de manter um time competitivo. No caso específico de Memphis, o risco maior não é apenas a saída imediata, mas o desgaste progressivo. Se o staff perder confiança na capacidade do clube de honrar compromissos futuros, qualquer proposta externa passa a ser vista com outros olhos, mesmo que financeiramente inferior ao contrato atual. Isso explica por que surgiram rumores de sondagens, ainda que sem valores considerados ideais. Outro ponto sensível é o vestiário. Jogadores observam como o clube trata suas estrelas. Se um nome do peso de Memphis enfrenta dificuldades para receber valores contratuais, a insegurança se espalha. Não à toa, a comissão técnica tem atuado para blindar o elenco e manter o foco dentro de campo, especialmente em uma semana decisiva. Ao mesmo tempo, a diretoria tenta usar o discurso da reconstrução responsável. A ideia é mostrar que o Corinthians está passando por um processo de reorganização, aprendendo com erros do passado e evitando aventuras financeiras. Esse discurso, porém, precisa ser acompanhado de ações concretas. Caso contrário, perde força rapidamente. É justamente por isso que o tema vendas ganhou força nas últimas entrevistas de dirigentes. O clube já admite publicamente que precisará negociar atletas ao longo do ano para cumprir metas orçamentárias. Isso não significa desmanche imediato, mas indica que propostas consideradas irrecusáveis serão analisadas com outros critérios. A situação de Yuri Alberto exemplifica bem esse dilema. O atacante segue como peça central do time, mas também é um dos ativos mais valiosos. Com apenas parte dos direitos econômicos, qualquer negociação exige alinhamento com outras partes, o que torna tudo mais complexo. Ainda assim, se os valores chegarem próximos do que o clube considera ideal, a pressão financeira pode pesar. Enquanto isso, Dorival Júnior tenta ganhar tempo. Ele sabe que estabilidade é fundamental para desenvolver o trabalho. Perder peças importantes no meio da temporada pode comprometer desempenho, resultados e até a confiança do torcedor. Por isso, o treinador tem sido direto ao pedir reforços, mas também realista ao reconhecer os limites financeiros. Esse cenário cria um efeito dominó. A dívida com Memphis pressiona o caixa pressiona a necessidade de vendas, as vendas pressionam o planejamento esportivo, e tudo isso acontece enquanto o Corinthians disputa títulos, joga clássicos e tenta virar a página de temporadas turbulentas. Na próxima parte, eu vou te explicar como a final da Supercopa do Brasil pode mudar completamente esse cenário, tanto para o bem quanto para o mal, e por que esse jogo contra o Flamengo pode ser um divisor de águas para o futuro imediato do Corinthians, dentro e fora de campo. A final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo não é apenas um jogo por troféu. Para o Corinthians, ela representa um ponto de inflexão que pode alterar completamente o rumo da temporada, tanto esportiva quanto financeiramente. É daqueles jogos que definem narrativa, mudam clima interno e influenciam decisões de mercado. Se o Corinthians vencer o Flamengo, o impacto vai muito além da comemoração. O título traz moral, confiança e respaldo imediato ao trabalho de Dorival Júnior. Um elenco questionado passa a ser visto como competitivo, jogadores ganham confiança. A pressão da torcida diminui e, internamente, a diretoria ganha fôlego político para conduzir negociações com mais calma. Financeiramente, o título também pesa. Mesmo com a existência de bonificações contratuais, a conquista fortalece a marca Corinthians, melhora o ambiente para renegociações e facilita conversas com patrocinadores e parceiros. Um clube campeão negocia de outra forma. Isso vale inclusive para o caso Memphis Depay. Com um título na mesa, o discurso muda. A percepção de risco diminui e o staff tende a ouvir propostas com mais abertura. Além disso, uma vitória na Supercopa reduz a urgência por decisões drásticas. O Corinthians pode ganhar tempo para estruturar melhor um plano de pagamento, evitar vendas precipitadas e trabalhar o mercado de forma mais estratégica. O impacto psicológico é gigantesco. Um elenco campeão responde melhor a cobranças e suporta mais pressão. Agora, o outro lado da moeda é pesado.
Se o Corinthians perder a final para o Flamengo, o cenário se complica de maneira imediata. A derrota ampliaria o peso do tropeço contra o Bahia, reforçaria o discurso de erros repetidos e colocaria ainda mais pressão sobre Dorival Júnior e a diretoria. O ambiente, que já é sensível, pode se tornar instável. Nesse cenário, a dívida com o Memphis ganha contornos ainda mais delicados. Com resultados negativos, o poder de barganha do clube diminui. O staff do jogador passa a enxergar riscos maiores e a considerar com mais seriedade propostas externas. O mesmo vale para outros ativos do elenco. A pressão por vendas aumenta e decisões que deveriam ser estratégicas podem virar emergenciais. É por isso que internamente a Supercopa é tratada como prioridade máxima, não apenas pelo troféu, mas pelo efeito cascata que o resultado pode gerar. Dorival Júnior sabe disso, os jogadores sabem disso e a diretoria também. É um daqueles jogos em que cada detalhe importa, cada erro custa caro e cada acerto pode mudar o rumo do ano. Esse jogo também pode influenciar diretamente o mercado. Uma vitória pode valorizar atletas, despertar interesse externo em condições melhores e até acelerar negociações que estavam travadas. Já uma derrota tende a desvalorizar ativos e enfraquecer a posição do clube em qualquer conversa. No fim das contas, o Corinthians chega a essa decisão carregando mais do que pressão esportiva. Carrega expectativas, dívidas, planejamento e a esperança de virar a página de um passado recente marcado por instabilidade. A Supercopa pode ser o primeiro passo de uma reconstrução sólida ou o gatilho para uma temporada ainda mais turbulenta. Agora eu quero saber de você, fiel. Esse jogo contra o Flamengo é o divisor de águas do ano? Uma vitória pode blindar o elenco e dar tempo para o Corinthians se organizar financeiramente, ou, independentemente do resultado, os problemas estruturais vão continuar pesando. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o like para fortalecer o conteúdo. Aqui a voz da Fiel tem espaço. Nos vemos no próximo vídeo.